Seja bem-vindo ao Diário Insólito. No outono de 1991, uma descoberta extraordinária nos Alpes de Ötztal, na fronteira entre a Áustria e a Itália, mudou para sempre o campo da arqueologia. Dois alpinistas alemães, Helmut e Erika Simon, encontraram um corpo humano incrivelmente bem preservado em meio ao gelo e à neve. Inicialmente, eles pensaram que haviam encontrado um alpinista moderno que havia sofrido um acidente. Mas a realidade era muito mais impressionante. As análises subsequentes revelaram que aquele corpo tinha mais de 5.000 anos de idade, datando da Idade do Cobre. Esse homem pré-histórico, que ficou conhecido como Ötzi, o Homem do Gelo, rapidamente se tornou um dos achados arqueológicos mais significativos de todos os tempos. Ötzi nos proporcionou uma janela fascinante para a vida de nossos ancestrais, com seus pertences incrivelmente bem preservados, incluindo roupas, armas e ferramentas. No entanto, a descoberta de Ötzi trouxe consigo uma série de eventos inquietantes que deram origem a uma lenda sombria. Desde sua escavação, várias pessoas ligadas ao achado e estudo de Ötzi morreram em circunstâncias misteriosas e trágicas. A primeira vítima foi o forense Rainer Henn, que morreu em um acidente de carro enquanto levava Ötzi para ser estudado. Helmut Simon, o alpinista que descobriu Ötzi, morreu em uma avalanche. E Konrad Spindler, o principal investigador do caso, sucumbiu a uma doença rara. Essas mortes e outras associadas à descoberta de Ötzi levaram muitos a acreditar que uma maldição antiga protege o descanso do Homem do Gelo. A ideia de uma maldição tornou-se parte do folclore em torno de Ötzi, alimentando especulações e teorias sobre as forças sobrenaturais que poderiam estar em jogo. Mas será que a maldição de Ötzi é real? Ou esses eventos trágicos são apenas coincidências? No episódio de hoje, vamos explorar os detalhes da descoberta de Ötzi, as mortes misteriosas associadas a ele e as várias teorias que tentam explicar esses acontecimentos. Vamos mergulhar na história deste fascinante achado arqueológico e nas sombras que ele lançou sobre aqueles que ousaram perturbá-lo. Mas antes de começarmos, se você gosta dos grandes mistérios e enigmas que cercam a humanidade, convido você a se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum episódio. Aproveite também para curtir o vídeo e deixar um comentário abaixo com suas teorias. Isso me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo interessante para você. No outono de 1991, uma descoberta surpreendente nas remotas montanhas dos Alpes de Ötztal mudaria para sempre a compreensão da arqueologia pré-histórica. Dois alpinistas alemães, Helmut e Erika Simon, estavam explorando a região quando se depararam com algo que parecia ser uma rocha parcialmente coberta de gelo. Aproximando-se, perceberam que era, na verdade, um corpo humano notavelmente bem preservado. Inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista recente, possivelmente vítima de um acidente. No entanto, as análises posteriores revelaram que o corpo datava de mais de 5.000 anos, sendo uma das múmias naturais mais antigas já descobertas. A descoberta, feita a uma altitude de 3.210 metros, logo atraiu a atenção de arqueólogos e cientistas de todo o mundo. O corpo, batizado de Ötzi, em homenagem à região onde foi encontrado, estava excepcionalmente preservado, com pele, músculos e até tatuagens visíveis. O Homem do Gelo, como também ficou conhecido, foi transferido para o Instituto de Anatomia de Innsbruck, onde uma equipe internacional de pesquisadores começou a estudar cada detalhe de sua vida e morte. A análise inicial do corpo de Ötzi revelou que ele viveu durante a Idade do Cobre, aproximadamente 3.300 a.C. Ele tinha cerca de 45 anos no momento de sua morte, uma idade relativamente avançada para aquela época. Medindo aproximadamente 1,60 de altura e pesando cerca de 50 quilos, Ötzi era um homem robusto, com sinais de desgaste físico que sugerem uma vida ativa e árdua. Uma das descobertas mais fascinantes foi a presença de tatuagens no corpo de Ötzi. Ao todo, 61 tatuagens foram encontradas, consistindo de linhas e cruzes feitas com carvão vegetal. Essas marcas não eram meramente decorativas. Muitas estavam localizadas em pontos de dor crônica,
como articulações e a coluna, sugerindo que poderiam ter sido usadas como uma forma primitiva de acupuntura para alívio da dor. O exame de seus ossos e dentes revelou uma dieta rica em cereais, carne de cabra, cervo e outros alimentos disponíveis na região alpina. A análise isotópica dos ossos de Ötzi indicou que ele passou a maior parte de sua vida em uma área que hoje corresponde ao sul do Tirol, na Itália. Seus pulmões estavam cheios de fuligem, sugerindo que ele passou bastante tempo ao redor de fogueiras em ambientes fechados. Junto com o corpo de Ötzi, foram encontrados diversos artefatos que fornecem uma janela fascinante para a vida durante a Idade do Cobre. Entre os itens mais notáveis, estava um machado de cobre com uma lâmina ainda afiada, indicando que Ötzi possuía acesso a materiais avançados para sua época. Este machado é considerado um dos achados mais importantes, pois sugere que o cobre já estava em uso milhares de anos antes do que se pensava. Além do machado, Ötzi carregava uma adaga de pedra com cabo de madeira, um arco inacabado e um conjunto de 14 flechas, das quais apenas 2 estavam prontas para uso. Ele também tinha um kit de ferramentas que incluía um raspador de sílex, uma broca e um pequeno pedaço de fungo com propriedades medicinais e ignífugas, usado para fazer fogo. Esse kit indica que Ötzi era bem preparado para a vida nos rigores dos Alpes. As vestimentas de Ötzi também foram extraordinariamente bem preservadas. Ele estava vestido com uma capa e perneiras de pele de cabra, um cinto de couro com uma bolsa e um casaco de peles de diferentes animais. Ele usava botas feitas de couro de veado e ursos, forradas com palha para isolamento térmico. Essas roupas demonstram um conhecimento sofisticado de materiais e técnicas para se manter aquecido nas duras condições alpinas. A análise detalhada das lesões de Ötzi revelou uma história trágica de sua morte. Ele sofreu uma ferida profunda no ombro esquerdo causada por uma flecha, que perfurou uma artéria principal, levando-o a sangrar até a morte. Além disso, ele tinha uma série de cortes e hematomas indicando que pode ter sido envolvido em uma luta antes de sua morte. Fragmentos da flecha ainda estavam alojados em seu corpo, e ele também apresentava um trauma significativo na cabeça, possivelmente causado por uma queda ou um golpe. Essas descobertas sugerem que Ötzi pode ter sido perseguido e atacado, talvez por rivais ou inimigos. As razões para o ataque permanecem desconhecidas, mas os arqueólogos especulam que poderia ter sido motivado por disputas territoriais, vingança ou roubo. A descoberta de Ötzi e os inúmeros artefatos encontrados com ele proporcionaram uma visão inestimável sobre a vida durante a Idade do Cobre. A análise detalhada de seu corpo e das circunstâncias de sua morte continua a revelar novas informações, ampliando nosso entendimento sobre os desafios e as complexidades da vida há mais de 5.000 anos. Ötzi, o Homem do Gelo, não é apenas uma janela para o passado, mas também um enigma que continua a intrigar e fascinar cientistas e o público em geral. Desde a descoberta de Ötzi, o Homem do Gelo, em 1991, a história deste notável achado arqueológico tem sido acompanhada por uma série de eventos inquietantes e misteriosos, não apenas pela fascinante visão que ele oferece sobre a vida há mais de 5.000 anos, mas também pelas mortes misteriosas que assombraram aqueles que estiveram ligados à sua descoberta e estudo. Essas mortes, muitas vezes trágicas e inesperadas, deram origem a teorias sobrenaturais e científicas sobre uma possível maldição associada a Ötzi. A primeira morte relacionada a Ötzi foi a do Dr. Rainer Henn, um renomado forense que manuseou o corpo do Homem do Gelo com suas próprias mãos, sem luvas, durante o processo de remoção do local da descoberta. Em 1992, apenas um ano após o encontro com Ötzi, Henn morreu em um trágico acidente de carro enquanto se dirigia para dar uma palestra sobre o Homem do Gelo. Seguiu-se a morte de Kurt Fritz, um guia de montanha que liderou Henn e outros pesquisadores até o local da descoberta. Fritz era um alpinista experiente e conhecedor das montanhas, mas em 1993, ele foi tragicamente morto por uma avalanche, enquanto seus colegas escaparam ilesos. A inexplicável seletividade da avalanche que o matou, deixando outros ilesos, aumentou as suspeitas de uma maldição. Helmut Simon, o alpinista alemão que, junto com sua esposa Erika,
descobriu o corpo de Ötzi, também encontrou um fim trágico. Em 2004, Helmut desapareceu durante uma caminhada nas montanhas perto de sua casa. Seu corpo foi encontrado 8 dias depois, congelado na neve. Estranhamente, Simon foi encontrado em uma posição semelhante àquela em que havia encontrado Ötzi mais de uma década antes. Outra morte que contribuiu para a lenda foi a de Konrad Spindler, o chefe da equipe que examinou Ötzi. Spindler, que desdenhava das histórias de maldição como superstição medieval, morreu em 2005 de esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara e devastadora. Sua morte foi vista por muitos como mais uma peça no quebra-cabeça sombrio envolvendo Ötzi. Rainer Holz, um dos cineastas que documentou a remoção do corpo de Ötzi do gelo, morreu de um tumor cerebral pouco depois. O patologista Dr. Hanno Weinstock, que também esteve envolvido na análise inicial de Ötzi, sucumbiu a um ataque cardíaco fatal. O alpinista Tom Loy, que analisou a composição sanguínea das ferramentas de Ötzi, morreu misteriosamente antes de completar seu estudo. As mortes misteriosas e a série de tragédias que seguiram a descoberta de Ötzi levaram muitos a acreditar que o Homem do Gelo estava envolvido em uma antiga maldição. Essa teoria é apoiada por crenças históricas sobre a capacidade de indivíduos ou sociedades antigas de lançar maldições para proteger tumbas e restos mortais de serem perturbados. A ideia de que Ötzi estava protegido por uma maldição que causaria a morte daqueles que o perturbassem tem ressoado entre os teóricos do sobrenatural. Alguns sugerem que a maldição de Ötzi é semelhante às lendas sobre a maldição do faraó Tutankhamon, onde várias pessoas ligadas à descoberta da tumba do faraó egípcio também morreram de maneira misteriosa. Temos um vídeo no canal contando a lenda por trás da maldição de Tutankhamon. Os defensores dessa teoria acreditam que Ötzi, como um líder ou figura importante de sua época, poderia ter sido enterrado com uma maldição destinada a proteger seu corpo e seus segredos. Outra teoria sobrenatural é a da energia residual. Esta teoria postula que eventos traumáticos ou significativos podem deixar uma impressão energética em um local ou objeto, que pode afetar aqueles que entram em contato com ele. No caso de Ötzi, a violência de sua morte e as condições de sua preservação no gelo poderiam ter criado uma energia negativa que afeta os vivos. Os cientistas, por outro lado, oferecem explicações mais racionais para as mortes associadas a Ötzi. Uma das principais teorias é a coincidência estatística. Dada a quantidade de pessoas envolvidas na descoberta, estudo e divulgação de informações sobre Ötzi, é estatisticamente possível que algumas delas enfrentassem tragédias pessoais ou mortes prematuras. O fenômeno de confirmação de viés pode levar as pessoas a associar essas mortes à maldição, ignorando outras que não se encaixam no padrão. Outra explicação científica envolve o estresse psicológico. As pessoas que acreditam estar sob uma maldição podem sofrer de ansiedade e estresse extremos, o que pode ter consequências graves para a saúde. Esse fenômeno, conhecido como efeito nocebo, é o oposto do efeito placebo e pode resultar em doenças físicas reais causadas pelo medo e pela crença na maldição. Além disso, a exposição a condições extremas como aquelas enfrentadas pelos alpinistas e pesquisadores nos Alpes pode aumentar os riscos de acidentes e problemas de saúde. As mortes podem, portanto, ser atribuídas aos perigos inerentes ao trabalho em ambientes desafiadores e imprevisíveis. Embora a série de mortes misteriosas ligadas a Ötzi continue a intrigar e fascinar, a verdade por trás dessas tragédias pode ser uma combinação de coincidências, condições extremas e a eterna batalha entre crenças sobrenaturais e explicações científicas. Ötzi, o Homem do Gelo, permanece um dos achados arqueológicos mais importantes e enigmáticos da história. Não apenas por seu valor histórico, mas também pelo mistério sombrio que parece acompanhar sua descoberta. Agradeço por me acompanhar no episódio de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais investigações sobre os mistérios e enigmas do mundo. Queremos ouvir suas teorias e opiniões sobre a maldição de Ötzi. Então, deixe seu comentário abaixo. Nos vemos no próximo episódio.